Olá, amigos, muito boa tarde. Hoje, 24 de setembro, terça-feira, estamos iniciando mais um programa 2018, ano da transformação, aqui na Amazon Play, TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré, Ondas Tropicais. Antes de eu apresentar o meu convidado, eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço, um pedido de pronto restabelecimento e todas as minhas orações para um amigo dileto que concorre esse ano ao cargo de Senado da República, que é o deputado estadual Luiz Castro, que se vitimou com um infarto de miocárdio, está internado em hospital aqui da nossa cidade de Manaus, mas seu estado é ótimo, não tem mais perigo, há apenas um breve e grande repouso para o deputado estadual Luiz Castro. Então, meu abraço, Luiz, muita força, muita fé, porque Deus está sempre do lado dos bons, e você é um deles, ok? Um abraço, meu amigo. Muito bem, agora vamos ao que nos interessa. Eu recebo aqui hoje um tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas, onde ele usa essa farda da gloriosa PM do Amazonas nos últimos 25 anos. Ele, como ele mesmo se apresenta, sempre foi um operacional e ele foi comandante de várias unidades da polícia, dentre elas Força Tática, Operações Especiais, ROCAM, Pelotão Fluvial, Policiamento de Cães, SICOM, SICOM 3, SICOM 7, SICOM 12, SICOM 13, 24º SICOM, foi comandante do 9º Batalhão de Manacapuru, comandante do CPA Centro-Sul e comandante do CPA Leste. CPA significa Comando de Policiamento de Área, que coordena todos os SICOMs aqui no estado. Foi subcomandante do SECOPOM, que é o Centro de Comando de Operações Policiais Militares, subcomandante do 2º Batalhão de Itacoatiara, subcomandante do CPA Sul, onde está incluído o centro de Manaus com suas diversidades e seus problemas. Atuou no 1º Batalhão de Choque, tanto na área administrativa quanto operacional, e foi diretor do Departamento de Capacitação e Treinamento e chefe do PM5 do Comando de Policiamento da Capital, Relações Públicas da PM. Subchefe da Seção de Operações da Polícia Militar, P3 do Estado-Maior da Polícia, função que centraliza e coordena a execução de planejamento das operações da polícia em todo o estado do Amazonas, envolvendo todas as demandas e todos os setores da polícia. Ele tem 60 elogios, medalha Tiradentes, medalha Cândido Mariano, medalha de mérito policial militar, medalha de 10 anos e medalha de 20 anos de serviços prestados à Polícia Militar do Estado do Amazonas. E ele reformulou o policiamento Cosme Damião no ano passado na área central de Manaus. Com isso, diminuiu os índices de roubo naquela região, principalmente lá de celulares, onde era uma coisa totalmente absurda. Enquanto comandante do 9º Batalhão de Manacapuru, ele também implantou lá o policiamento Cosme Damião, contribuindo assim de uma certa forma para a população e para os lojistas lá da cidade. Em seu mais recente comando, que foi CPA, Comando de Policiamento Leste, reimplantou o policiamento em motocicletas com atuação em toda a extensão da Zona Leste, que estrategicamente, aliado a operações específicas realizadas diuturnamente, contribuiu para a redução dos índices de criminalidade do CPA Zona Leste, que compreende a maior extensão territorial aqui na capital do Amazonas. Então, eu recebo aqui com muito prazer esse oficial da Polícia Militar, com esses relevantes serviços, e que colocou seu nome para a disputa de um cargo como deputado federal pelo PMN. E tem aqui, eu quero fazer uma parte antes disso, ele antes de sair candidato para deputado federal, ele havia sido convidado e aceito e já estava a chapa pronta. Ele seria o primeiro suplente a senador do Chico Preto, que inicialmente, na pré-campanha, ele se apresentou como candidato ao Senado da República e, em função do dinamismo da política, como nós chamamos,
ele tornou-se então candidato a vice-governador da chapa do Davi Almeida. Então, a suplência a qual o coronel aqui que está ao meu lado iria ocupar, ele então foi guinado a disputar esse cargo de deputado federal pelo estado do Amazonas no PMN. Muito prazer, muito obrigado, coronel, tenente-coronel Augusto César, por estar aqui conosco. Glória a Deus. Eu espero que eu tenha lhe apresentado... Com certeza, poderia ser melhor essa apresentação, melhor apresentação que eu já vi, que eu já ouvi. Fico lisonjeado, muito feliz. Muito feliz coronel. De estar aqui presente. Prazer é todo nosso em recebê-lo. Com certeza. Porque o programa 2018, Ano da Transformação, tem esse objetivo, né? Mostrar para a sociedade aqueles que colocam seus nomes para a disputa de um cargo eletivo, e nós temos a obrigação de apresentar essas pessoas para que o discernimento, o livre-arbítrio de cada um escolha no dia da eleição, no próximo dia 7 de outubro, a quem vai outorgar uma procuração para representá-lo em qualquer dos cargos, ora em disputa na eleição de 2018. Então vamos começar pelo início, como eu sempre falo, né? Coronel Augusto César, por que o senhor quer ser deputado federal pelo estado do Amazonas? Bem, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar presente, pelo convite, agradecer a Deus, às pessoas que nos veem pela mídia, aí, pelo canal, pelo programa. Agradecer a você pelas palavras aí, com muita motivação. Fico muito lisonjeado, muito motivado só de ouvir aí você falar aí todo esse idealismo que nós temos aí de estar avocado por essa missão. Bem, como você já apresentou, eu tenho estado nessa missão e convidado primeiramente para estar como o primeiro suplente, né, de Senado do Chico Preto. Aceitamos aí o convite com muita honra, né, e muita dedicação, e nós somos pessoas de missão, responsável e compromissado com a instituição e o nosso estado. E com a mudança da coligação, nós acabamos aí aceitando a missão de estar como deputado federal. E eu me sinto muito honrado porque nós vamos representar o nosso estado, o nosso país, né, para tentar mudar e renovar de uma certa forma, com muita motivação, nesse contexto que nós vemos hoje, não só a parte da segurança pública, porque a minha premissa maior, mas não uma prioridade zero, é a segurança pública, mas assim como outras prioridades que nós temos aí, não só a segurança, mas temos a saúde, a educação, e a gente aceitou esse convite pelo contexto que nós vivemos. Eu costumo sempre dizer que, para mim, eu encaro como uma missão, né? Uma missão, que essa missão ela me faz assim estar como se eu estivesse realmente num combate e tendo assim uma felicidade muito grande de representar o nosso estado, de representar as pessoas, que as pessoas possam entender que nós estamos falando aqui de pessoas, né, de famílias, né, e que pessoas possam entender que essa representação ela não é uma representação à toa, não é um passeio, não é uma experiência, e a gente está encarando com muita responsabilidade, com muito compromisso, com muita responsabilidade, com muita cautela, porque hoje a política brasileira, a gente tem com muita cautela com quem nós andamos, com quem nós ficamos, o que nós falamos. Então, hoje o Brasil vive um contexto muito complicado na política e precisamos entender que isso tem que ser mudado logo. Não é para ontem e não é para hoje, tem que ser mudado logo. E a população ela tem que escolher bem, porque ela tem o poder de mudar. E é isso que a gente quer, mudança. Então, hoje eu estou nesse compromisso, muita responsabilidade, como eu já falei, e acredito na mudança e com certeza a gente vai chegar lá, se Deus quiser, Deus permitir. Coronel, como o senhor mesmo disse, a sociedade brasileira ela tem vivido de uma forma não muito ortodoxa, vamos dizer assim, né? Hoje a gente vê na própria relação de pai e filho, de filho e pai, quando a gente nota que existe uma transferência, principalmente dos pais, da educação dos filhos para as escolas, o que é errado. Eu tenho certeza que no seu tempo, como foi no meu tempo, a principal educação começa em casa, começa na família. E a escola é o complemento da educação, né? Então nós temos
averiguado, e o senhor que sempre foi um homem de área operacional, é o problema da desestruturação familiar que existe hoje, principalmente nas regiões mais longínquas aqui do centro da nossa cidade e no estado do Amazonas, de uma certa forma, em função até da economia que está praticamente parada em todos os municípios do estado, até pela economia nacional que hoje atrapalha a vida de nós todos. Então eu queria que o senhor comentasse, vamos começar aí pela juventude brasileira, a juventude amazonense, o que está faltando e o que um deputado federal, caso eleito, possa fazer para melhorar, resgatar isso da cidadania. Bem, eu vou lançar uma palavra aqui que é a palavra-chave dessa parte da educação, que se chama valores. Durante anos e anos, eu, que fui criado, né, dentro dos valores familiares e respeitados pela maior autoridade da família, que é o pai e a mãe, nós perdemos isso durante anos, né? Então, eu vejo que a educação, como minha mãe sempre diz, ela começa em casa. A referência do pai e da mãe, ela tem que ser uma premissa maior, e com certeza isso nós estamos perdendo a pouco e chegando a esse patamar que nós estamos hoje, né? Que já vimos tantas coisas nesses anos todos de segurança pública, de serviço prestado à corporação e à própria sociedade, já vimos muitas situações bem complicadas, e eu vejo isso como uma perda, né? Com tristeza, né? Porque nós vemos aí que a educação hoje, ela mesmo começando em casa, nós vemos muita influência aí da própria mídia negativa, porque nós sabemos que a mídia ela tem uma influência muito grande sobre os jovens, né? Hoje, essa parte toda de vídeos, programas, nós sabemos que ela ajuda, mas ao mesmo tempo ela pode prejudicar. Então, nós sabemos que essa educação ela começa muito em casa, dessa parte do controle dos pais, Colocar os limites colocar os cedo, limites, né? Você sabe muito bem que tem todo também uma educação. Nós somos uma terceira geração. Eu vejo que nós jovens, nós pessoas hoje somos uma terceira geração. Meu pai foi da segunda e meu avô foi da primeira, que com certeza a educação foi muito diferenciada, uma educação com muita moral. Inclusive tinha algumas matérias que hoje não tem, que foram tiradas, e a gente tem muita maturidade para entender que essas matérias elas são salutar para a formação do caráter do jovem, para a formação do caráter de um homem, né, de uma pessoa que possa lá na frente ou ela dar um resultado positivo ou ela dar um negativo. Então hoje a educação... O senhor está falando da educação moral e cívica. Moral e cívica. Então essa é uma das minhas propostas, né, que inclusive daqui a pouco se eu perguntar, mas já estou adiantando. A gente hoje não tem mais essa matéria. Eu lembro que quando eu estudava no meu segundo grau, né, na minha escola, a gente tinha educação moral e cívica, tinha um dia cívico, a gente cantava o hino nacional, né, pela parte da manhã, e não é questão de ser um militarismo, entrar em forma, alguma coisa militar, mas a gente tinha toda uma conduta, né, todo um respeito sobre o professor. O professor ele tinha um respeito muito grande na sala, a gente tinha tem uma autoridade, assim, vamos dizer, uma autoridade civil, uma autoridade moral, não é uma autoridade militar, uma autoridade moral, de um respeito. Nós sabíamos que ali ele era um mestre e ele ensinava aquilo tudo que nós lá na frente poderíamos usar. Então a gente tem uma proposta muito salutar sobre essa a valorização da família. Eu não digo nem a supervalorização, mas a valorização da família como uma premissa mártir do ser humano, né? Nós temos a família hoje completamente um pouco desmoralizada, né? Desmistificada, vamos dizer assim. A gente tem quebrado um pouco o elo da família e tem colocado algumas situações que não convencionais. Então isso confunde muito o jovem, faz com que há uma confusão de informações. E a gente precisa entender também que isso faz parte do caráter e faz parte de uma ideologia que é uma premissa que tem sido quebrada há anos. Então eu valorizo muito a família, eu acredito que isso tem que ser voltado hoje, e uma das propostas minhas é essa valorização da família junto com a inclusão dessa nova matéria, não digo nem a nova, mas é uma matéria que tem que ser voltada para a gente... Uma versão atualizada. Realmente para que esteja moldado o caráter, para quando o aluno for para a escola ele entender que aqueles valores são premissas principais, né, de uma formação do homem hoje, né, para ele ter um sucesso lá na frente.
A gente sente que justamente quando se coloca esses valores, quando começa a falar sobre isso, a gente vê hoje, principalmente aqueles, né, que não gostam de militar e acham que o militar é um bicho-papão, quando não é. Né? Nós precisamos desmistificar isso também, que vários candidatos que aqui estão, que passaram por aqui, que ainda vão passar até o próximo dia 4, têm origem de polícias militares, de exército, de polícia federal, de polícia civil, que já estiveram aqui conosco também. E as pessoas dizem que nós queremos militarizar o Brasil. Quando a gente abre... Eu não concordo com isso. Eu acho que... Pega um exemplo como esse que está aqui do meu lado. 25 anos dedicados a combater a marginalidade, combater a bandidagem. E chega um momento que ele quer pegar todo esse conhecimento e trazer para mudar o que está errado, principalmente nas leis brasileiras. Eu acho que esse é o seu objetivo maior como deputado, caso eleito seja. Seria isso? Sim. Você falou uma coisa agora muito importante, que é essa parte dessa... Antes que o senhor continue, o Antônio Vieira diz o seguinte: primeira coisa, Colégio Militar do Exército e da PM. São escolas estaduais formadas com a administração da PM. OSPB, que é a Organização Social, foram tirados do currículo vida dos alunos. Pergunto, como monitorar, ele está perguntando aqui, como monitorar como monitorar, ele quer saber, para a inclusão desse, para voltar esse exemplo aí da educação moral e cívica, né? O Antônio que está fazendo a pergunta ao senhor. Bem, eu acho que ele quis dizer como é que, quando a matéria for incluída, como é que a gente vai monitorar essa mudança de comportamento, né? Acho que ele quis dizer como que vai ser feito. Eu penso que hoje essa terceira geração ela não conhece isso, porque, como eu falei, nós estudamos essa matéria e todos os nossos valores cívicos e morais foram esquecidos. E realmente, se você, eu vou só dar um exemplo. Nós fizemos um projeto hoje, quando eu estava comandando a Zona Leste de Manaus, e se chama, hoje inclusive ainda existe ainda, né? Ainda continua sendo colocado esse projeto por alguns comandantes de CPA, que é o projeto Polícia Segura Cidadã, que é dentro do colégio, das escolas municipais e estaduais. A Polícia Militar ela vai para dentro do colégio, entendeu? E passa o dia lá e tem vários momentos, né, cívicos com o contato com o policial militar de outras unidades. Eu fui recentemente agora no colégio, nós levamos lá o Canil, que é um grupamento especializado com cães que trabalha inclusive na parte social, na parte operacional. E o cão é treinado, né, adestrado, não só na parte de obediência, como na parte de operações, faz vários tipos de ações, resgate, salvamento, revista. Levamos a cavalaria, levamos o PROERD, que é o programa de eficiência prevenção contra as drogas, levamos o Formando Cidadão, levamos o Pelotão Mirim. Então, assim, essa inclusão social e contato com a juventude hoje, que não conhece essa matéria, que não é uma matéria nova, mas que há dentro desses valores, existe isso que eu estou falando agora. Então, essa inclusão, eu acho que ele quis saber como é que a gente vai monitorar. Eu acho que o monitoramento ele vem da autoridade dos pais. A partir do momento que eu lembro que meu filho estuda no colégio da polícia, né? Polícia Militar, que é o CPM 5, da Newton Lins. E ele sempre pergunta: papai, hoje nós cantamos hino nacional. Eu falei: poxa, que legal, meu filho. Nós cantamos também um hino do Amazonas. Olha, papai, eu sei fazer continência. Aí ele faz a continência. Então, esses valores, eles estão sendo resgatados, mas eles só são resgatados dentro do colégio. Não que eles sejam militarizados, mas são valores. A sociedade tem que entender que não é o militarismo, né? São valores da cidadania, de um bom cidadão, de uma pessoa respeitadora, moldando um caráter de um humano que lá na frente ele tem um sentimento de ajuda, de ser ajudador. Então, esse monitoramento ele vai ser, inclusive,
incutido na própria família. Porque se você chegar com uma criança dessa e hoje ela fala isso para você, com certeza vai ter um contamínio positivo. Com certeza. Não tenho dúvida E disso. é uma forma de você trazer os pais, né? A procura hoje ela é muito grande do colégio. Algumas pessoas não concordam. Por que não concordam? Vou te falar por que não concordo. Você é uma pessoa até crítica agora. Uhum. E eu vou te dizer por que meu nome é Augusto César Pitbull, né? Porque a gente é muito Eu ia crítico. até falar aqui, A gente é muito crítico. O E às Agley vezes a nossa palavra... Aqui, deixa eu até cortando aqui. O Agley Júnior já se manifestou e disse: força e honra, lealdade sempre. Honra. Pitbull para federal. Justiça. Não, nós pensamos muito assim. Eu sou uma pessoa muito motivada, né? Então, quando a gente está muito motivado, eu acho que as pessoas elas têm que entender que nós vivemos por motivações, tantas positivas ou negativas. Quando você está motivado, você tende a fazer muitas coisas boas. E quando você está negativo, você tende a recuar e não entender aquele sacrifício ou aquele obstáculo que você está passando. Desculpa se eu for um pouco acelerado. Não, mas tá certo. Então, assim, hoje a nossa cultura brasileira ela tem estado degradada pela nossa política suja e uma política de atos não convencionais que tem usado a sociedade, a economia, a segurança e os mecanismos de poder para mudar esse contexto que são nossos valores. Então, por isso, mais também que eu entrei nessa política. Com esse conhecimento, eu sempre fui militar. Eu sempre fui uma pessoa militar, eu sou altamente militar. Mas isso não quer dizer que eu sou militar, que eu não tenho uma família, que eu não tenho uma esposa, que eu não tenho um filho. E esses valores são incutidos dentro da minha família. A gente tem vamos dizer assim, não que seja uma doutrina, mas a gente tem um relacionamento muito bom com o conhecimento do limite. Né? Você sabe hoje que a educação, não digo a educação, vamos dizer assim, o sistema educacional hoje brasileiro, ele ultrapassou os limites, sabe, do bom senso. Do bom senso. Tudo, né? Hoje a gente vê coisas assim que a gente não, é complicado. A gente vê de respeito ao profissional da educação. A gente vê alunos cometendo inclusive crimes, né? Crimes que revoltam a própria sociedade, muita evasão no colégio, problemas inclusive de agressão, de porte de arma, de tráfico de droga. Então a gente vê de tudo. Então eu acho que essa criminalização que tem nas escolas, ela tem que acabar e voltar a ter essa valorização que eu estou falando para você. Então hoje a nossa cultura brasileira, como você falando agora aqui, por que a sociedade não quer que mude, né? Não é que a questão do militarismo, porque a nossa cultura há anos atrás, né, você pode ver pela criação da própria polícia brasileira, né, ela houve um pouco de desmistificação disso. Então a polícia brasileira hoje, ela foi um pouco, vamos dizer assim, sacramentada pelas essas críticas, né, negativas. O nosso poderio desses anos todos ele foi um pouco diminuído, né? A própria imagem da corporação ela foi um pouco manchada, até pela parte da institucionalização do poder. Por que eu falo institucionalização do poder? A Polícia Militar hoje ela é um poder público, né? Ela representa o Estado, ela representa a honra, a nossa bandeira, né? Assim como a Polícia do Estado do Amazonas, assim como as polícias de todo o Brasil. Então nós usamos a farda não para intimidar, nós usamos a farda não para sair de casa e agredir as pessoas ou querer fazer o mal. Nós usamos a farda para defender a sociedade. Então por isso que eu sempre falo que a Polícia Militar hoje ela está para servir e proteger. E essa cultura brasileira hoje de você dizer que a polícia ela está ali para estar confronto, ou que nós queremos trocar isso por uma educação militarizada, ou que nós queremos impor isso. Não, nós queremos impor. Nós queremos que esses conceitos desvalorizados e desmitificados da sociedade com a família mude. É para isso que nós estamos aqui. Então esse é um dos motivos que a gente entrou nesse processo de mudança, porque se você não estiver dentro do processo de mudança, que é no caso do processo político, você não consegue mudar. A gente está dentro dessas caminhadas aí, só para mudando de assunto aqui, e eu falei assim, olha, eu falei para o senhor, senhor já tem candidato a deputado federal? Eu falei, não quero saber de política, não fale comigo. Eu falei, mas isso é uma reação natural hoje das pessoas. Eles estão ou eles estão muito quietos ou eles estão querendo ouvir ou conversar, né, sobre isso. Aí prontamente a gente tem que ter muita maturidade também de entender que a gente não pode tratar o ser humano porque a gente já há um desgaste político muito grande. A gente já vê muitas atrocidades, a gente vê corrupção, vê desvio, vê roubo, e muitas situações. Então a gente vê quadrilhas e quadrilhas, né, sendo formadas inclusive por instituições aí e pessoas, né, que têm macumunado e manchado a imagem da política brasileira. Porque eu, por exemplo, era um espectador e eu falava para minha esposa... Esse processo de mudança, de transformação, foi o que te motivou mais a você partir
para um cargo eletivo para fazer cumprir as leis? Seria isso? Eu acredito que houve uma convocação moral, né? Uma convocação moral para que realmente eu entrasse no processo e colocasse esses valores à prova, né? Levasse as nossas ideias como um militar, como uma pessoa humana, como um servidor público, comprometido com a sociedade, comprometido com a família, comprometido com a educação, com a segurança, e levasse nossas ideias, nossa experiência para que realmente esse contexto mudasse. Então isso é um dos motivos aí que a gente tem estado e tem tentado mudar. Mas falando dessa situação do nosso amigo que não quis ouvir a política, eu falei para ele, não, mas se o senhor não tem candidato, o senhor também não tem ninguém para votar, o senhor não consegue mudar o contexto que nós vivemos. Então a gente precisa participar. Precisa estar no processo para poder mudar o que a gente vive hoje. Eu tenho conclamado aqui, coronel, em todos os programas, as pessoas que a omissão, né, em não participar da eleição, não querer votar, querer usar o voto em branco como uma forma de protestar. Os maiores prejudicados são eles mesmos, né? Porque se você não usa a única arma legal que você tem, com certeza você não consegue mudar nada, não transforma e continua tudo dantes no quartel de Abrantes. Eu sempre digo isso, que isso é um pensamento errado e que isso tem que ser revertido até o dia das eleições. Então, esses valores, nós estamos falando aqui justamente desse princípio, que a educação é a base de tudo. Eu quero partir para um outro assunto, que é um assunto que o senhor conhece bastante, voltado ainda para a área de segurança, que como é que nós vamos resolver esse problema da entrada do tóxico no portão de entrada, que é o Amazonas, que isso tem levado o nosso estado aí a cenas horríveis, a criminalidade que pensa que é maior que as instituições de segurança, mas não são. E como é que nós vamos resolver isso, como o senhor, como deputado quase eleito seja, o senhor possa resolver esse tipo de situação. Eu vou para o primeiro comercial e volto já já com vocês aqui no 2018, ano da transformação, com o candidato a deputado federal, Tenente Coronel Augusto César, pelo PMN. Até já. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o da Vint Hotel, com localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O da Vint Hotel, sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no da Vint Hotel. Manaus tem a tradição de receber bem turistas, assim como o da Vint Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. A Vint Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no da Vint Hotel.
Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se o Da Vinci Hotel. Estamos de volta com o segundo bloco de 2018, ano da transformação, aqui no Jornal do Comércio, Amazon Play TV Digital e Rádio Baré Ondas Tropicais, recebendo hoje o Tenente Coronel Augusto, que está colocando seu nome para que a sociedade o julgue, para que ele possa representar esta sociedade na Câmara dos Deputados em Brasília, através da eleição do próximo dia 7 de outubro agora. Coronel, nós temos aqui vários questionamentos. Eu vou sintetizar para que o senhor emitisse a sua opinião. É o seguinte, tem um dos nossos seguidores, ele diz que as Forças Armadas são representadas pela Aeronáutica, Exército, Marinha e não são e que a Polícia Militar não faz parte das Forças Armadas, porque para você entrar na polícia, você tem que prestar concurso, mas também nas outras forças você também tem que fazer isso. Né? É igual nesse sentido. Né? Tá? E ele questiona também o fato das drogas, que é aquilo que nós encerramos o bloco, né? Onde já foram encontrados alunos com droga dentro de escolas militares. Isso também, na minha opinião, pode ocorrer até na casa do vizinho do nosso questionador, não é isso? Sim. Assim, ninguém sabe, ninguém tem controle sobre isso. Agora, precisa ter controle para que isso não ocorra. Então, eu queria a sua opinião e a sua participação nesse assunto. Os dois assuntos. Bem, sobre a situação das escolas, eu acho que a escola militar hoje, como eu disse, o contexto hoje dessa criminalização das drogas, ela tem realmente contaminado a nossa juventude. De uma certa forma, eu vejo que isso não é de dentro para fora, ela vem de fora para dentro. Então o aluno ele já vem com essa conduta, né, dessa comercialização ou do consumo da droga dentro do colégio. E como eu disse ainda agora aqui no intervalo, a gente tem que ser duro com amor. Você ser disciplinado e ser um comandante de um colégio, ou ser gestor de uma escola, né? Como a gente diz, hoje o comandante ele é um gestor Sim. educacional. Por mais que tenha um militarismo incutido no caráter dele e toda uma disciplina de conduta, ele também é um gestor e tem que tratar também com humanidade e urbanidade. Então, o aluno desses diversos níveis sociais que ele vive, porque nós sabemos que a maioria dos alunos que procuram as escolas militares hoje de Manaus são alunos de baixa renda, são famílias que procuram, né, diminuir um pouco o orçamento familiar e precisam realmente estar dentro desse eixo aí da educação e ser incutido nessa parte da conduta. Então o aluno ele já vem de fora com isso, e o comandante, como gestor educacional, ele tem que ter uma disciplina um pouco elevada e ter uma conduta realmente para ter uma aproximação e saber também que é obrigação dele saber o que está acontecendo com o aluno dentro da escola. Então eu vejo isso como uma conduta. Cada comandante tem uma conduta, mas essa conduta ela tem que ser determinada, tem que ser colocada dentro dos padrões da educação, e para que não aconteça essa, vamos dizer, esse fortuito, né? Essa situação de droga, do aluno ser pego consumindo droga, ou de outro tipo de comportamento, o próprio desvio de comportamento, de uma conduta que não seja legal. Então eu vejo isso como se fosse uma linha do próprio comandante. O comandante ele tem que tomar medidas para que isso não aconteça. É a mesma coisa que você comandar um quartel, ou você ser diretor de um presídio, ou você está na própria sua casa, né? Você sendo na sua casa, você sendo um pai de família, você sendo um chefe da sua casa, você realmente não vai deixar que ninguém bagunce ela. Então eu vejo isso como um gestor que está no colégio, ele tem toda uma responsabilidade sobre os alunos, ele não pode deixar que isso aconteça. Se acontecer, ele tem que tomar todas as medidas cabíveis, emergenciais, para que não ocorra novamente. Eu penso isso. E sobre se a Polícia Militar ela pode ser enquadrada como uma força das Forças Armadas, vamos dizer assim. Não, ela não pode. Né? Hoje as Forças Armadas ela tem uma missão constitucional, né, pela nossa Constituição. As Forças Armadas, nossa soberania nacional, eles cumprem um dever, né, nacional, federal. Elas estão subordinadas aí ao governo federal. E as Forças Militares,
pela nossa Constituição, pelo nosso artigo 144, né, que são vários artigos, que eu não vou citar aqui, que são muitos, né, e a gente tem a nossa Constituição de servir e proteger a sociedade, né, é uma força auxiliar pelo Estado, representa o Estado, e foi criada para combater a criminalidade urbana, né, e tem dentro dessa missão a defesa social. Então existe uma diferença muito grande entre você ser do Exército, Marinha Aeronáutica, você ser treinado para o combate, né? O combate realmente, vamos dizer assim, um combate em confronto final, e você ser treinado para uma defesa social. A Polícia Militar hoje, ela não só tem vários tipos de policiamento, assim como o combate ao crime, mas também tem a parte social dela. O Exército não, o Exército ele tem toda uma estrutura, né, de guerrilha contra guerrilha, existem várias tropas aí formadas, e o Exército ele tem uma missão federal, institucional, para que possa, dentro do nosso país, né, não falo do estado do nosso país, defender aí a nossa soberania nacional. Então existe uma diferença única. Mas todos os dois, você para entrar no Exército, na Força Armada, tanto na Polícia, tem que prestar concurso, né? Todos os dois. Ok, estou recebendo aqui o Tenente Coronel Augusto César, que está colocando seu nome para disputar uma vaga de deputado federal pelo PMN, e ele está aqui então para prestar todas as informações aos nossos seguidores e a você, para que você possa, no dia da eleição, saber em quem realmente você vai votar e depositar o seu voto. Vamos falar um pouquinho agora do problema de droga. O senhor tem uma experiência muito grande e eu tenho certeza que, caso eleito, o senhor vai poder contribuir na elaboração de leis e de proposituras que visem, não só aqui no estado do Amazonas, mas a nível nacional, principalmente aqui pelos problemas que nós temos do tamanho continental que o estado tem, pela ausência de rodovias. As nossas rodovias são bem diferentes, né, que exigem um tipo de operação diferente. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Bem, o combate às drogas brasileiro tem nós temos duas visões, né? Duas direções. O primeiro, o combate social, que vamos encarar aqui a pessoa que ela tem um vício, né? Vamos dizer assim, que ela tá existe todo um controle social sobre isso. E o combate ao crime, que é o tráfico de droga. Aqui no Amazonas, ela é uma região atípica, que é uma região, não tem só a parte terrestre, mas também nós temos a parte fluvial, e nós temos que é a maior parte, que nós temos uma grande extensão dessa via fluvial, que hoje, infelizmente, né, não vou dizer que por falta de experiência do controle dos órgãos, né, públicos ou das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, nós não conseguimos, de uma certa forma, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas existe falhas, sim, né? Mas essas falhas não são da corporação, não são das Forças Armadas. Eu acredito que deve ser reavaliado, né, uma implantação e um suporte, né, de aparelhamento. Então, eu como deputado federal, temos uma proposta que faça uma implementação, um aparelhamento, um treinamento e um fechamento das nossas fronteiras aqui da parte do Amazonas, né? A região amazônica ela é muito extensa. Quando o senhor fala em fechamento, não é o fechamento literal. Não é o fechamento literal. A gente precisa fazer o controle, né, de entrada e saída dessa parte fluvial. Então nós temos aí aqui na nossa região um grupamento que se chama Pelotão Fluvial. O Pelotão Fluvial ele faz essa ação junto com a Marinha. E ele tem uma visibilidade, né, e uma área de extensão que vai pelo menos até ali as comunidades mais próximas, que é a comunidade Nossa Senhora de Fátima, comunidade do Ariaú, na região ali da Panaí, na parte do Encontro das Águas. Então não é ainda um local ainda não é uma extensão adequada, né? Temos algumas lanchas que precisam ser reparadas, um equipamento que o confronto é desproporcional. Então esse combate fluvial ele tem que ser reaparelhado, ele tem que ser implantado. O policial ele precisa de preparo, ele precisa de equipamento, precisa de armamento, precisa de lanchas mais rápidas, precisa de embarcações que possam dar suporte no deslocamento, precisa de base, né? Eu acho que as Forças Armadas têm que entrar nesse confronto, né? Nós temos uma base da Federal que se encontra, né, na entrada
dessa região do Amazonas, dos rios, e essa base ela faz a ação junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil. Tem uma ação que se chama o ESFRON, que é um projeto, inclusive, do governo federal, que se encontra aqui em Manaus, que é da própria Secretaria de Segurança. Então, a Polícia Militar está no processo, mas a gente precisa de mais. A nossa rede fluvial é muito grande, então a gente tem o principal, o senhor disse, o homem tem que ser preparado. Tem que estar A preparado. tecnologia, equipamentos que exige hoje, que esse homem saiba operacionar esses equipamentos, Sim. é fundamental. E uma das coisas mais importantes disso tudo é a parte da inteligência, da tecnologia de informação. Porque a gente fala assim, inteligência, né? Como é que funciona a inteligência hoje, de você levantar os dados para que você chegue a um objetivo de combate ao tráfico de droga. Você não vai pegar uma lancha, colocar um monte de policial em cima da lancha com um monte de armamento e vai jogar no rio. Onde que ele vai, esse policial? Justamente. Vai atuar onde? Vai para onde que ele vai? Então, onde é que está a droga? Está passando por onde? Como ela está entrando? Está entrando por onde? Então, isso é um trabalho de inteligência. E esse trabalho de inteligência, ele precisa de tecnologia. Onde está essa tecnologia? Onde está essa tecnologia? Vai usar o quê? Controle de informação, comunicação, vai colocar agentes, vai levantar dados. De onde que vem esses dados? Nós temos informação, então a gente não pode agir, colocar uma tropa no terreno, dentro dessa rede fluvial, e colocar para gastar combustível, para fazer gasto. A gente precisa ter inteligência e tecnologia. E ter resultado. E ter resultado. Então, acredito eu que com essa reformulação a gente pode ter um resultado positivo no combate ao tráfico de droga, ao narcotráfico, inclusive, porque a gente não está falando de droga regional. Porque a droga que está aqui em Manaus, ela vem de fora. Vem de fora. É o portão de entrada ao Amazonas. Nós temos aí 2 países produtores vizinhos. Sim. Que justamente utilizam aqui a rota de Manaus para fazer esse tipo de operação. Sim, com certeza. Para o consumo daqui, como também para o resto do mundo, né? Eu queria, dentro desse aspecto, coronel, dizer o seguinte: as pessoas elas têm um pensamento que às vezes entra em conflito com o que a gente vê pela grande mídia e pela situação. Eu estou falando hoje, existe um questionamento muito grande por uma grande parte das polícias, e a outra é a defesa do judiciário, que são justamente as audiências de custódia. Eu queria o seu pensamento sobre isso, até que ponto o trabalho policial fica no famoso enxugar gelo, quando faz você prende, a audiência solta, e até que ponto tem que haver correções nessa legislação. Bem, eu vou recordar para o senhor por que começou a audiência de custódia. Eu lembro-me que eu estava vendo televisão e falaram assim: o nosso sistema penitenciário está lotado. Nós não temos onde colocar preso. Tudo bem. Se está tendo crime, a gente não tem que liberar os presos. A gente tem que fazer mais penitenciárias. Uhum. É isso que tem que ser feito. O que o judiciário, o que o sistema penal, e o que os direitos humanos, o que o Supremo Tribunal Federal criou? O que foi criado? Audiência de custódia. E o CNJ, que foi quem? Conselho Nacional de Justiça, criaram que regulamentou. A audiência de custódia. De uma certa forma, houve um prejuízo imenso para a segurança pública, para a população e para o próprio combate ao crime. Pela experiência, eu estou falando pela experiência, tá bom? Então, eu estou falando com muita propriedade e com experiência prática de rua, de colocar o pé no terreno. Você dá um flagrante de, vamos supor aqui, de droga, tráfico de droga, de porte ilegal. Como colocar uma arma no meio? O elemento é flagranteado e 24 horas depois, ou 48, ele tem uma audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o fato em si, ele deveria ser o crime. O crime que o cidadão cometeu. E não para verificar as causas que cometeram o crime ou como ele foi conduzido ou qual o tratamento que o policial deu para esse elemento. Então, a gente tem uma proposta de emenda lá para que seja mudada essa lei penal
ou como que foi reformulada essa associação da audiência de custódia e qual a motivação. A motivação da audiência de custódia é que as nossas penitenciárias estão lotadas e para diminuir, desafogar o sistema penitenciário brasileiro, decidiram colocar a tornozeleira para que os crimes de menos potencial ostensivo. Falei, peraí, mas o estupro é? O assalto é? O roubo qualificado é? O crime à mão armada é? Então, porque essas pessoas estão com tornozeleira. O tráfico de droga, o consumo, né? Tudo bem, o consumo, vamos botar dentro da lei, o consumo até 5, 6, 7, tem uma quantidade expressiva ali. Mas aí o traficante, o que vende lá, a quantidade grande, o que está com arma, o que foi tentativa de homicídio, né? Essas pessoas, elas estão... são pessoas que causam enfrentamento com a própria polícia. Justamente. Tem que haver uma diferença disso. Então, eu penso que a audiência de custódia, ela veio no momento onde a crise do combate ao crime, ele aumentou a incidência criminal e diminuiu o poderio da corporação, da própria polícia, da segurança pública. Então, acredito eu, a gente tem uma proposta de que, de uma certa forma, dentro da legalidade, obviamente, dentro das justificativas plausíveis, né, que a gente não vai chegar lá e vai bater na mesa, olha, eu quero que acabe a audiência de custódia. Não, a gente vai ter todo um estudo para entender e justificar para que essa audiência de custódia realmente ela se acabe. Porque há um prejuízo completamente no sistema de controle desse crime aí e até do serviço policial militar. O policial militar ele trabalha. Tem um confronto com o crime. E 24 horas depois, ele tem a grande probabilidade desse elemento que ele fala garantiu ser solto e voltar de novo para o crime. Porque não há um projeto, não há socialização, não há um controle, como falou, não tem nenhum mecanismo para que a gente possa colocar esse cidadão para fazer uma socialização, para que ele pague os crimes que ele cometeu. Né? Eu acredito muito no trabalho, não num trabalho forçado, porque a gente está falando de trabalho forçado, nós não queremos escravizar o ser humano, de ocupação nós estamos mesmo. falando de ocupação. Hoje um elemento desse ele custa caro para a gente. Custa caro, tem uma alimentação, tem todo o sistema de tratamento, existem médicos. Não queremos banalizar o sistema judiciário ou desmitificar aquilo que eles criaram ou desacreditar o nosso sistema jurídico, né? Não posso CNJ, mas nós queremos que funcione, né? Não adianta criar uma audiência de custódia para que o sistema de segurança pública trabalhe e venha o poder da justiça, que é um órgão de segurança também, o MP, o CNJ, o STF, que são órgãos de segurança, né? Que tem trabalho em conjunto com a própria segurança pública, com o cidadão de bem, com a polícia militar, e crie mecanismo para que realmente isso reprima, que não avance. Então está tendo um recuo ali. A audiência de custódia, ela realmente há um prejuízo muito grande. Eu não acredito na audiência de custódia, quero deixar bem claro que eu não acredito. Não é que eu não acredito no profissional, do promotor, no juiz, eu não acredito na audiência de custódia. Eu acho que a audiência de custódia, eu falo com todas as palavras, a audiência de custódia tem que acabar. Ela tem que acabar. Se ela não acabar, ela quebra o sistema do processo de segurança pública e como o policial militar está trabalhando na rua. A gente está praticamente enxugando gelo. É o que eu penso. Essa é uma opinião que a gente está dividindo a sociedade brasileira hoje, principalmente os órgãos de segurança pública, sobre a forma como foi implantada a audiência e a forma como ela é conduzida. Eu, particularmente, como cidadão, eu assisti a audiência de custódia que foi realizada com essa pessoa que tentou assassinar o candidato Jair Bolsonaro, e ali eu fiquei perguntando para mim mesmo, mas espera aí, né? Quando perguntaram a ele se ele sofreu alguma coação física, se ele tinha levado lá, no linguajar policial, um esculacho, ele disse o seguinte, que ele estava com algumas dores, estava com dores aqui e mostrando aqui na Bahia. Foi a dor que ele causou na vítima dele. A pergunta tinha que ser feita para os dois lados, na minha opinião, como cidadão, já que a pergunta tem que ser feita, né? E muitas das vezes os policiais, ao fazer esse tipo de enfrentamento, ele também sofre, né? Como é que se diz? Ele também sofre agressão, tiro, essa coisa toda. Então,
Eu acho que é esse conserto aí que tem que haver nessa audiência, até porque, como o senhor mesmo disse, o custo de um preso é muito caro. Então eu vou dizer o seguinte, queria que o senhor comentasse isso, sobre essa agressão do Bolsonaro, a forma como foi feita, que isso toda a sociedade pôde ver como é que é uma audiência de custódia, e que o senhor comentasse sobre isso. Bem, como eu disse, a audiência do custódia, ela, de uma certa forma, quando ela foi criada, ela perdeu o foco do objetivo ali, do que era para ser feito. Se a audiência do custódia é para verificar a situação do que o elemento cometeu o crime, ela está praticamente perdendo o foco. Porque quando você faz uma pergunta dessa, se o elemento que cometeu o crime ele está sentindo alguma dor, se ele foi bem tratado, se ele foi conduzido, se ele está machucado, se ele precisa de tratamento, quer água, a gente não está dizendo que não vamos nos sensibilizar, né? Ou deixar de ser humano. Mas o que tá se vendo ali é um tratamento diferenciado, de uma certa forma, né? Porque os policiais também, em confronto, às vezes, inclusive confrontos fatais, né? Ao ponto de serem lesionados, de uma certa forma, pelo próprio agressor, não existe uma pergunta: policial, você está machucado? Você está sentindo bem? Você se machucou? Como é que é? Como foi o confronto? Ele apontou a arma para você? Ele atirou? Quantos disparos ele deu? Porque acontece muito também desses confrontos o policial militar ser abatido, né? E ninguém pergunta pra gente: você tá bem? Sua família, como tá? Então, eu penso que tem que ser uma proporção, né? Tem que ser igualitário. Então, isso já perde o foco, já perde completamente o foco dessa audiência de custódia. A outra situação é sobre esse caso aí, desse cidadão aí que, vamos dizer assim, um pouco lunático, mas lunático inteligente. Sim, muito inteligente. Muito inteligente, por sinal, com uma ideologia completamente terrorista, que eu penso que ele é um terrorista ideológico, porque os terroristas eles são ideológicos, e as pessoas, a gente pensa que o terrorista ele é psicopata. Não, ele não é psicopata, não. Os psicopatas eles não sabem o que fazem. Às vezes eles agem sem direcionamento, mas o terrorista ideológico é aquela pessoa que ele tem um foco, e esse foco é o poder. É o poder ou de unificar uma oligarquia ou quebrar as ordens. Então esse elemento realmente ele veio focado, aparamentado e com certeza com apoio por trás. Então eu penso que ele é um terrorista, uma pessoa inteligente, uma pessoa qualificada que veio com o objetivo focado, com cobertura. Com certeza, eu acredito muito na Polícia Federal. Eu penso que a tecnologia, a inteligência deles e o controle de informação deles é muito bom. E com certeza eu penso que do jeito que esse cidadão aí, esse elemento aí cometeu, realmente foi ali para vir. Eu acho que ele foi até para morrer. Foi se caso tivesse... Uma pessoa se infiltrar no meio daquela multidão, né, como ele se infiltrou, para fazer o que ele fez, a consequência ali não poderia ser boa para ele, com certeza. Eu acredito que ele achou que... eu penso que ele achou que a população ia lixá-lo. E a vítima seria ele. E a vítima seria ele. Então aconteceu o contrário. Muitas pessoas de bem ali, eu acho que foi muito salutar, as pessoas o seguraram, entregaram para as autoridades e fizeram o procedimento correto, que é o procedimento da corporação. Entregaram o flagrante, houve uma agressão, uma tentativa de homicídio a uma pessoa pública, e ele vai ter que cumprir o crime dele, vai ter que responder por isso. Mas dentro desse contexto todo existe uma história muito camuflada ali em cima, né? Ele tava o tempo eu acho que vai ser... Com certeza. Eu acredito na justiça. Eu acho que o tempo ele vai dar a resposta para isso. Como o senhor mesmo disse, a Polícia Federal é uma polícia capacitada, né, para investigar. E essa é uma investigação que ela não pode ser resolvida da noite para o dia, porque são várias nuances, são várias vertentes de investigação, e isso leva um tempo. Agora, vamos lá para a sua candidatura, né? Nós falamos de segurança, falamos de droga. Eu queria, dentro dessa sua experiência já de 25 anos operacional da polícia no Estado, deve ter o sentimento de social, só deve saber da necessidade que o social tem na população. Queria saber se o senhor tem algum projeto para isso, o que o senhor pensa sobre isso? Como falei ainda agora para você, nosso combate, nossas ideias, quando a gente reformulou essa situação nessa candidatura, para que possamos representar a sociedade,
na Câmara Federal, nós tínhamos essa ideia prioritária da segurança pública, mas é porque eu sou oriundo da segurança pública, né? Então, a gente conhece muito bem esse combate do crime, mas também essa parte social ela precisa ser implementada. Eu sou atleta. Polícia comunitária, Sou o que o senhor pensa dentro dessa resposta complementando? A polícia comunitária ela tem que ter uma aproximação com a sociedade, né? Ela tem que ter uma interação com a comunidade. Ela precisa se interar, precisa estar a polícia cidadã, né? E a comunidade ela precisa estar dentro do quartel. É como eu disse, um dia desse eu estava conversando com a minha esposa e falei, Bianca, nós somos a polícia que ninguém vê, que não conhece, porque nós saímos do anonimato. O policial militar hoje ele vem do anonimato. Né? Ele vai, coloca a farda dele, vai para o serviço, tira o serviço dele 12 horas, depois ele vai embora. Ele salva as pessoas porque é o servir dele, é o proteger. Nós não queremos holofotes, nós só queremos salvar e servir. Então, essa parte social da polícia ninguém vê. Então, nós temos um projeto que eu vou levar lá para a Câmara Federal, que é o projeto do esporte, né? Hoje a gente vê o esporte internalizando a pessoa, fazendo mudança de caráter. E eu sou atleta de jiu-jitsu, sou faixa preta também, professor, confederado, uma pessoa que sempre viveu no esporte, um esporte por vocação também, por vontade, mudou a minha vida. Eu luto jiu-jitsu há mais de 30 anos, já participei de campeonato, já viajei, e isso mudou muito o meu caráter, fez com que eu fosse uma pessoa mais saudável e tivesse outras pessoas perto de mim, eu pude ajudar outras pessoas, pude viajar, conhecer outras pessoas. Então, assim, eu acho que o esporte, ele, de uma parte social falando, nós temos um projeto sobre a situação de algumas empresas, né, públicos, privadas, que podem, de uma certa forma, ajudar o atleta. Nós temos alguns atletas que saíram daqui de Manaus sem nada. Olha a história do Zé Aldo aí. Sim. Olha a história do Louro, né? Olha a história de alguns corredores, de umas pessoas que foram para fora. Nós temos vários atletas que saíram daqui de Manaus e dormiram em academias, né? Ficaram trabalhando aí, ganhando pouco, se esmerando para que lá na frente ele possa ter um suporte. Então, mas não houve o suporte. Mas quem tinha que dar suporte? É o Estado. Por que nós temos deputados federais que não tem um projeto de esporte? Então, a gente está dentro desses propostas que nós temos, e de algumas que eu já falei aqui, nós temos essa situação dos colégios militares, dessa implantação da USPB, da educação moral e cívica, e tem essa situação do projeto do esporte. Esse projeto do esporte a gente vai tentar fazer algumas emendas, né, que a gente temos o direito a algumas emendas, e a gente pode resgatar um fundo para que seja objetivado justamente para essas pessoas que têm um foco, né, que estão se destacando no esporte. Nós temos uma Vila Olímpica aí, ó. Temos 2 Vila Olímpicas, né? Sim. 2 Vila Olímpicas. Temos ali uma estrutura aí de temos uma estrutura ali de estádio, temos uma estrutura para fazer natação, judô. Nós temos um CT aí, que é o centro de treinamento, inclusive eu já treinei lá embaixo, o judô. Temos vários atletas aqui destacados, professores qualificados, pessoas formadas justamente para o esporte. E o esporte é a inclusão. Eu fui num evento que tinha que nós fomos na APAI fazer um campeonato com as pessoas que estão na PAI. Campeonato, entendeu? De jiu-jitsu. Todo mundo gostou, tá entendendo? E isso faz com que a pessoa se sinta mais aproximada, se sinta mais humana, de uma certa forma. Então, a gente tem como implementar uma verba, né, para que essas pessoas que não têm condições, elas possam estar avançando e melhorando um pouco dessa qualidade, indo para fora, ganhando campeonato, representando o nosso estado, né, não só na parte nacional, como na parte internacional. Nós temos um projeto só para o esporte, seja ele qualquer que for, não precisa ser só jiu-jitsu, a gente tem futebol, tem natação, tem atletismo, né, nós temos aqui corredores, tem vários tipos de esporte. Então a gente tem um projeto específico só para o esporte. Para a inclusão do esporte. A gente tem um projeto só para isso aí. Nós estamos vendo aí, então, o aproximar das eleições. Estamos aí, acho que faltam 11, 12 dias. E nós temos essa situação que foi criada com esse acidente aí do Jair Messias Bolsonaro, em que tirou ele do front, né? Da linha de front, ficou uma desigualdade aí com os demais candidatos. Ele não pode participar de entrevistas nas emissoras, não pode participar de debates, e isso, com certeza, nós estamos vendo aqui pela mídia, existe a militância dele, que está se fortalecendo cada vez mais, o senhor, que é um eleitor do Bolsonaro. Eu queria saber como é que está a participação da sociedade
e das pessoas que têm o Bolsonaro como candidato final para superar essas adversidades que foram ocasionadas aí com esse acidente. Bem, eu vou falar eu vou até responder essa pergunta com uma afirmação. Eu sou Bolsonaro 17. O Bolsonaro me representa. Por que eu falo isso? Porque o que nós vemos no capitão Bolsonaro? Nós estamos vendo uma pessoa que não aguenta mais a corrupção, que não aguenta mais os nossos valores serem jogados e não aguenta mais a falta de profissionalismo e a falta de ética dos nossos parlamentares. Ninguém aguenta mais isso. Então, hoje, como um espectador, como um cidadão, como um contribuinte, porque eu sou um contribuinte, eu tenho direitos e deveres, que acho que o ser humano tem que entender isso, que nós temos direitos, mas também nós temos deveres. E esse poder está na mão de cada um. Então, o Bolsonaro, ele é crítico? Ele é um direto? Às vezes as pessoas falam, ele é um extremista. Ele não é um extremista. Ele só está cansado de irregularidades. Nós estamos cansados de corrupção. O país não aguenta mais isso. Nós pagamos milhões e milhões e milhões de juros, gente. É um monte. Você vai comprar um carro hoje e 50% você paga aí de imposto. O que você compra é imposto. Então, isso não reverte de uma forma total é o que eu falo. Então, para a sociedade. Até né? mudando de foco, por exemplo, por que não querem que... É um dilema isso, é um mito a gente falar. Por que não querem que asfalte o restante da BR-309, gente? Quantas coisas vão acontecer aqui no nosso estado? Aqui, para você vir um hambúrguer daqui, tem que vir de avião. Se não vier de avião, vem de barco, vem de contêiner, pelo amor de Deus. A gente precisa abrir a BR-319 e acabou-se. Porque o meio ambiente... Porque não... A estrada já está aberta, o que está faltando só é asfaltar. Inclusive o próprio Exército pode fazer isso. O Exército tem mecanismo. O Exército fez, eu estava vendo a reportagem, o Exército fez 57 como é que chama? Poços artesianos no Nordeste. Uma região onde não tinha água, onde não chegava água. Então, o Exército, ele está ali também para fazer o social, assim como a Polícia Militar. Então o Bolsonaro, ele nos representa. Por quê? Porque é uma pessoa ética, é uma pessoa de família. E por que as pessoas militantes contra esses valores querem desmitificar o caráter dele? Por que eu vejo isso? Porque o Bolsonaro, ele é igual a mim, ele é igual ao senhor, ele é igual a uma pessoa que quer que esses valores voltem, que eu falei para você, que são valores éticos da família, que não quer mais corrupção, que quer que os nossos impostos baixem, que quer que diminua o ministério, que quer que a gente coloque nossas crianças com educação qualificada, que quer que tenha uma qualidade de vida melhor, e quer que todo mundo chegue a uma idade lá em cima, que quer que nós fomos, por exemplo, eu vou para a reserva daqui a 5 anos. Se eu for para a reserva, tudo bem, tranquilo, eu vou deixar de ser policial militar? Não. Eu vou deixar de ter a honra de ter vida de farda? Não. Mas eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Eu quero poder descansar. Eu quero poder ter uma qualidade de vida melhor. Não só na parte financeira, como na parte de vivência da minha qualidade de vida estrutural. É tudo isso que a gente quer. Não vai ficar a vida toda pagando imposto, não tendo condições de chegar na reserva e não ter uma qualidade de vida como eu tinha na ativa. Então todo mundo quer isso. Eu tenho certeza absoluta. Isso vem da educação, vem da cultura, vem dos valores. E o Bolsonaro, ele prega isso de uma certa forma bem dura, mas ela dura com amor, com crítica salutar e aquela crítica institucional, né? Então isso que a gente entende. Então eu penso que o Bolsonaro, o capitão Bolsonaro, eu tive a preocupação, assim, pelo menos eu sou assim, preocupação de investigar a vida dele, de investigar assim no lado positivo, né? Que a gente fala assim, investigar não, de saber quem ele é, da onde que ele veio, a origem, né? A toda origem essa dele. história dele. Então existe toda uma história diante disso. Eu penso que isso é profético, né? Não sei se você acredita nisso, mas eu penso que é profético. O Bolsonaro é uma pessoa de bem. Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente ele, mas eu já ouvi muitos debates, já ouvi muitas caminhadas. A palavra dele é muito firme, a palavra dele é muito concreta, é uma pessoa muito ligada assim na ação, e sempre está ligado nos militares, mas isso não quer dizer que ele também não vai aproveitar outros profissionais. Eu penso que é o princípio da oportunidade ali de mudar o nosso Brasil hoje e fazer com que esse contexto seja real em 2019, que nós possamos entender que ele é uma pessoa do bem. E tá com a massa, né? Tá com a massa. Né? Visivelmente tá com a massa. O resultado só Deus vai dizer, né? Nós não podemos prever. Nós recebemos aqui o Tenente Coronel
que está participando do processo político, o Augusto César, não é isso? Ele é candidato pelo PMN e veio aqui contar um pouco da sua história. 25 anos aí, frente aí da Polícia Militar do Estado do Amazonas, e ele está então colocando seu nome para disputar o cargo de deputado federal nas eleições do próximo dia 7. E eu quero então deixar, o coronel, o final aí para que o senhor se dirija ali àquela câmera, aos nossos seguidores, para a sua mensagem final, num tema livre, aquilo que o senhor achar que deve ser importante abordar para quem está nos vendo. Bem, eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade, louvar a Deus aí pela vida de cada um que está aqui, presente aqui nesse estúdio aqui, que tem ouvido, né? E as pessoas que têm me acompanhado, a minha família, minha mãe, meus pais, a minha esposa que está ali, aos militares, aos guerreiros, né, os combatentes, as pessoas de bem e todas as pessoas que acreditam na luta por um país melhor, né, por uma cidade melhor, por uma qualidade de vida melhor. Então acreditamos na justiça, acreditamos na lealdade, acreditamos na nossa força de vontade e motivação de mudar. Precisamos entender que esse processo de mudança ele precisa ser logo. E nós estamos hoje aqui com muita humildade, pedindo essa confiança de cada um, que acreditem, senhores, se não for eu, vai ser outro, se não for outro, e vai ser outro. Então a gente está aqui hoje para entender que o contexto é esse e pede aí à sociedade, à população, ao Brasil, que escolham bem, porque nós estamos aí nos últimos dias da eleição, nos últimos momentos, e o nosso país está nas mãos dos senhores. Precisamos Deixa eu de vocês. fazer uma correção aqui, por favor, Bia. Tira aí o que ele é candidato a deputado federal e não estadual. Acho que na hora de você preencher aí, tá? Eu queria que fizesse essa correção, tá? Para que o coronel Augusto César está se apresentando aqui como candidato a deputado federal e não a candidato a deputado estadual, por favor. Desculpa lhe cortar, Nada, não. mas eu quero que o senhor conclua o seu Obrigado, pensamento. só para agradecer aí mais tinha uma um vez. erro ali que poderia lhe prejudicar. E nós não Agradecer mais uma estamos vez aqui. aí, dizer que nós estamos aí apoiando o Bolsonaro diretamente, né? Estamos nessa caminhada. Eu sou candidato a deputado federal, o meu número é 3340. Vamos repetir, tá? número 3340, PMN, candidato a deputado 3340. federal, Tenente Coronel Augusto César. Estamos também, quero agradecer também aí a indicação aí do nosso coronel Alfredo Menezes, né, que tem estado aí com a gente aí, inclusive da família, né? Sim. Irmão do nosso pai, nosso saudoso coronel Jefferson Menezes, com muita honra. Seu pai também foi coronel. Meu pai também foi coronel. Uhum. Nossa família toda, abraço para o nosso coronel Gerry Andrade Menezes da corporação também que é coronel. Uhum. Um abraço também ao nosso James, que é do COT, do Horário Federal também, que é o nosso tio também, irmão do nosso coronel. Então, nossa família toda é militar, né? Então, louva a Deus pela vida de cada um. Agradeço a oportunidade, agradeço a você, né, por esse princípio aqui, me deixar livre em falar. Eu fico muito feliz, muito emocionado e quero representá-los. Com muita motivação, com certeza. Eu acho que o senhor conseguiu levar aos nossos seguidores essa sua vontade, né, essa sua motivação em usar toda a experiência que adquiriu nesses 25 anos na Polícia Militar do Estado do Amazonas, com todos os cursos, tudo aquilo que o senhor preparou para ser um alto oficial da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Ao mesmo tempo, a sua própria origem, né, como o senhor diz, os seus familiares todos, então o senhor vem de uma família de militar, onde o princípio dos bons valores estão inseridos na formação de vocês. Queria só dar mais um abraço Pois não. Nossos amigos aí da Polícia Militar, os nossos companheiros, aí, os nossos sargentos, aos policiais militares que foram promovidos agora, que saiu uma promoção agora, né, aos sargentos, aos cabos que foram promovidos a sargentos, aos oficiais, aos tenentes-coronéis, né, alguns oficiais que com muita luta aí, né, estão na corporação, nossos praças, a todos os combatentes de rua que estão de serviço hoje, e ao comando da corporação, né, muita honra aí, a gente torce por isso, para que nós tenhamos uma polícia melhor, uma polícia mais qualificada, aparelhada. É isso que nós queremos, trabalhar bem em prol da sociedade amazonense. Ok.
Muito obrigado, então. Eu quero chegar aqui ao final do nosso programa. Eu estava aqui assistindo, conduzindo o programa, ao mesmo tempo vendo aqui como que estava interagindo os seguidores do programa. E hoje eu pude aqui observar aqui um round aqui é um seguidor, quanto mais aqui do programa, ele assiste diretamente. Eu até agradeço sempre ao Antônio Vieira, a audiência dele. Mas hoje eu acho que houve uma confusão aí, né, Antônio? Porque quem estava aqui hoje não eram as Forças Armadas que vieram debater comigo. Quem veio debater comigo é um integrante que você não gosta, que chama de Forças Armadas, que é um oriundo da Polícia Militar, mas ele não deixa de ser uma força auxiliar, isso está devidamente dentro da Constituição, e nós temos que somar. Então eu peço aí aos demais seguidores, se sentiram incomodados com essa troca aí sobre o programa, onde poderia o espaço ter sido aproveitado para dirigir perguntas aqui ao candidato, que esse é o objetivo, mas que fica tudo bem, né? Fica tudo bem, fica aqui encerrado o programa, e quero dizer que o 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso, faz parte desse contexto de mudança que a população requer na política, na maneira de fazer política. Nós não falamos de pessoas, aqui nós exigimos que todos sejam respeitados. O que a gente quer, e eu particularmente como cidadão, eu quero que mude a maneira de fazer política no nosso país. E por isso que nós abrimos essa vitrine, já trouxemos aqui mais de 60 candidatos, em todos os níveis. Nós começamos com o candidato à presidência da República, o senador Álvaro Dias, candidatos a governo, candidato ao Senado, que, aliás, amanhã estará aqui o candidato, o Plínio Valério, que vem aqui nessa reta final falar sobre as suas proposituras. Aqueles que não compareceram, principalmente de cargos majoritários, que é o caso de governador, de senador, não vieram porque convidados todos foram, né? E o espaço aqui é aberto, é livre para todos, não temos preferência, não temos nenhuma conotação política. Isso é uma coisa que, além de ser um princípio das organizações do Jornal do Comércio, 114 anos de bom e excelentes serviços prestados à sociedade, eu também, na minha linha profissional, eu não misturo as coisas. Eu gosto que flua, porque quem vai decidir não sou eu, quem vai decidir é quem está nos assistindo. Então, fica aqui até um esclarecimento, que às vezes me pergunta por que fulano não vai, por que Beltrano não vai. Todos os cargos majoritários foram convidados e não estiveram aqui presentes conosco, tá? Mas ainda temos algumas datas disponíveis. No próximo dia 4 encerra, nós só vamos voltar pós-eleição, e na majoritária, se houver segundo turno para governador e para presidente da República, nós vamos também trabalhar nesse período entre o primeiro e o segundo turno, ok? Muito obrigado a todos. Eu volto amanhã às 9h30 da manhã com as principais notícias do dia da edição do Jornal do Comércio. Amanhã nós temos também um articulista, que é a Paula Pedrosa, amanhã, que participa aqui conosco, que fala sobre o mercado de trabalho. E às 16 horas, o programa 2018, Ano da Transformação, vai receber, então, o candidato ao Senado da República, que é o jornalista, o Plínio Valério. Ok? Obrigado, um abraço e até amanhã.